Comigo aí ainda te convido para subscrever-se no canal, deixar um like, também deixa um comentário, porque é um assunto muito interessante para com a sociedade. Queremos perceber de como é que na cultura macua são tratados os antepassados, ou como é que os antepassados são percebidos ou conhecidos. E, caro convidado, agora a palavra é sua, pode nos trazer os passos, as ideias e também daquilo que você conhece acerca dos antepassados. Mais uma vez, muito obrigado. E dizer que o cuidado pelos antepassados é muito importante no povo macua ou na cultura macua. E, em princípio, dizer que não só para a cultura macua, esses valores do cuidado pelos antepassados é um elemento do próprio ou da própria cultura africana, mas que se verifica-se que tem mais valor, tem muito valor, tem muita importância, e concretamente na minha cultura, o povo macu. Então, como é que se manifesta esse cuidado pelos antepassados? O cuidado pelos antepassados no povo macu, na cultura macua, passeia-se certamente nas cerimônias, né? Cerimônias. Essas cerimônias que consistem, sobretudo, nas limpezas ao túmulo, né? Vai-se ao cemitério, faz-se limpeza, mas para dentro daquilo, também a cerimônia não termina ali, mas deve-se fazer um pequeno lanche para partilhar com a família. Partilhar com a família. E na medida em que nós partilhamos, ali estamos ligados com os nossos antepassados, porque a refeição em que estamos partilhando foi por meio daquele nosso ente querido que pelo qual fomos fazer a limpeza. E para além disso, também manifesta-se numa das cerimônias que consiste em colocar maquia, né? Aquilo que chamamos de maquia, na nossa cultura nós chamamos de maquia, né? Leva-se farinha e coloca-se por baixo de um ponteiro ou qualquer árvore. Essa árvore é sinalizada, pode-se colocar ali um lenço que representa um lugar de culto pelos antepassados. Então, quando estamos ali e quando estamos perante ao culto, ali estamos conscientes de que estamos a falar com os nossos familiares que passaram, né? E que eles possam interceder por nós. Tá? Interceder por nós. Então, a primeira consciência no culto dos antepassados ou pelos antepassados é de que nós comunicamos. Os nossos antepassados são nossos intercessores. Então, é por esta razão que sempre, por ano, devem se realizar essas cerimônias, essas festas, de modo que eles continuem a interceder por nós. E nisso, também na medida em que colocamos farinha por baixo da árvore ou tumbo em ponteiro, também ali coloca-se comida, qualquer tipo de comida, e pode ser carne, peixe, e ao terminar, um membro chefe da família deve comer um pouco de alimento, né? Como sinal de comunhão. Não pode sair ali sem tomar alguma coisa. Então, assim manifesta-se o culto pelos antepassados. Também consiste em cuidar, né, o túmulo do antepassado. Como é que se cuida o túmulo? No princípio eu falei da limpeza. E para além disso, depois de 5 anos da morte ou do desaparecimento físico do nosso ente querido, ali construiu-se uma campa, porque ali era túmulo. Então construiu-se como sinal, e isso importância como casa. Nós consideramos como casa onde mora o nosso ente querido. Então, aí está a importância no culto pelos antepassados, sobretudo na nossa cultura. Mas há um dado interessante também de poder sublinhar aqui. Quando estava a locutar no sentido dos antepassados, tá? Quero compreender se há critérios de alguém ser considerado de antepassado ou não.
ou qualquer fato. pessoa basta só morrer absolutamente, ou então de forma direta, é considerado antepassado, não sei. De fato, há critérios. Em princípio, é de que olha-se a obra da pessoa. A obra quer dizer, é aquilo, é o fruto que você deixou. Em princípio, é que, na maior parte, as pessoas que moram, ou na minha cultura, as pessoas que passaram deixaram filhos. E para além de filhos, como é que conviveram com aqueles e seus próprios filhos ou com a família? E isso não basta, também temos que ver as condições que ele teve. Então, eu não vou considerar um antepassado, um familiar que em vida era ladrão. Né? Ladrão. Um antepassado que na vida era assassino. Então, eu não vou considerar, porque o antepassado tem a função de interceder pelos filhos, pelos irmãos, pela família, pela toda a família. Na medida em que eu vou considerar aquele como meu antepassado enquanto era ladrão, significa que toda a família também serão herdeiros nessa parte desse mau comportamento que é a ladroagem. Então, um dos critérios é isso aí, ver as obras que ele realizou. Muito obrigado, estamos a caminhar para a reta final desta nossa entrevista acerca da cultura angolana e como é que eles fazem o lobolo. E também, no outro lado, estávamos a ouvir da cultura moçambicana, mas no sentido de como cuidar os antepassados e qual é o respeito dos antepassados na cultura macua. Agora sim, quero deixar um espaço para poder deixar uma mensagem amiga para as pessoas que estão a assistir este vídeo e também outro lado para deixar mensagem amiga para as pessoas que estão a assistir este vídeo e também deixar como um conselho para você ser amanhã considerado de antepassado, é preciso viver bem, recuperar o espírito humano, como estava aqui a dizer. E também, como aqui o colega estava a falar, de como é que para você ser aceite numa determinada família, qual é o comportamento, estava aqui a dizer ele, e só de forma resumida para deixar. Muito obrigado mais uma vez. O conselho que eu deixo para os jovens e toda a camada é que, não, em função da decadência dos valores no mundo odierno, temos a tendência de não querer realizarmos os eventos culturais. Tendemos de buscarmos as coisas mais modernas. Portanto, eu gostaria que nós, os jovens, buscássemos mais o sentido de perpetuarmos a cultura nossa. Vejamos que o alembamento é uma das culturas, ou é a cultura que identifica o próprio angolano, ou de uma maneira geral, a África. Portanto, os jovens que querem partir pelo matrimônio, que cumpram primeiro esta fase que é cultural, que é o alembamento. Façam, porque devemos respeitar os eventos como religiosos, né? O casamento religioso, que é um casamento, ocidental. Devemos respeitar e o fazer, né? Está ligado ao ser divino também. Mas eu acho que é melhor que se faça primeiro o casamento tradicional, para que nós não possamos, de certo modo, desvalorizarmos a nós mesmos. Porque não fazer esses eventos, não realizarmos estes eventos, é desrespeitarmos a nós próprios, é desrespeitarmos a identidade do povo africano. E quanto os bens que se pedem, é necessário que as famílias possam moderar, né, nos bens que vão pedir, porque, na verdade, alguns ainda dizem que estão a comprar mulheres, estão a comprar isto. Não, né? Não é comprar. E, portanto, não é nada disso. Isto vem por causa do elevado custo de bens que a família, se calhar, tende a pedir. Independentemente daquilo que acontece, é necessário preservarmos as nossas culturas, aquilo que nos identifica.
porque acho que é muito vantajoso. Acho que é muito vantajoso. E muito obrigado. Muito obrigado. E também pode tomar a palavra, de forma resumida. Então, como conselho que eu gostaria de deixar é de que a cultura é importante para a nossa vida. Então, o culto dos antepassados é de caráter importante e temos que valorizar isso. Eu deixo essa mensagem a todos e a todas que nos escutam para que coloquem em prática. Coloquem em prática. Os nossos antepassados sempre eles estão ao nosso lado. Ao nosso lado. Muitas vezes a nossa vida não anda bem porque nem reconhecemos os nossos antepassados que intercedem por nós. Então temos que fazer esforço, pelo menos um dia, reconhecer aquela nossa avó, o nosso avô, o nosso tio que passou e pedirmos as bênçãos, bênçãos e bênçãos. É verdade que Deus ocupa em primeiro lugar, mas também os nossos antepassados, eles são meio, o meio que nos fornecem as orações, que pelo qual chegamos a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora sim, quero contar com a visita deles mais outros dias. Por hoje é tudo e aquele abraço.